Eu nunca pensei que um dia eu fosse dizer isso em voz alta, mas aqui estou. Talvez seja a hora. Meu nome é Cecília Andrade. Tenho 62 anos. O que me trouxe até aqui não foi a traição em si, foi o que veio depois, o vazio que ela deixou. E tudo começou muito antes do que eu imaginava. Quando me casei com Arthur, eu tinha 19 anos, ele 24. Não havia muito o que escolher naquela época. Na minha cidade pequena, ser moça direita significava casar cedo. Eu achava que estava apaixonada. Talvez estivesse mesmo por aquela ideia de amor que me ensinaram. Por anos, a vida foi simples. 2 filhos, a casa, o marido que trabalhava como gerente no armazém do pai dele. Eu me ocupava com as tarefas do lar. Era uma dona de casa exemplar, como diziam. Acordava cedo, fazia café, lavava, passava, cozinhava, rezava para que tudo corresse bem. Mas havia um incômodo, um sussurro que eu calava todos os dias, como se uma parte de mim estivesse trancada numa caixa. Eu via mulheres estudando, trabalhando e me dizia: "Não é para você, Cecília, seu lugar é aqui." O tempo passou e então veio o inverno de 1988, um inverno gelado que eu jamais esqueceria. Arthur começou a chegar tarde. Dizia que o estoque da loja estava com problemas, que precisavam organizar tudo. No começo, acreditei, ou preferi acreditar. Mas os sinais eram claros. Camisas com perfume estranho, ausências nos almoços de domingo, o olhar distante. A confirmação veio da maneira mais cruel. Numa tarde chuvosa, enquanto costurava as roupas das crianças, uma amiga da minha irmã me procurou. "Cecília, me perdoe, mas você precisa saber. O Arthur está como uma moça nova que veio de fora. Estão se encontrando numa casa alugada no bairro da estação." Meu mundo caiu. Não lembro como cheguei até a cama. Só lembro do lençol que apertei até os dedos doerem. A vergonha, o medo, a raiva, tudo misturado. Mas naquela noite, entre lágrimas e soluços, uma ideia nasceu. Não era vingança no sentido que muitos imaginam. Eu não queria destruí-lo, queria reconstruir a mim. E foi ali, naquele silêncio ensurdecedor, que eu prometi: vou ser livre, e ele nunca mais terá o poder de me fazer sentir menos do que sou. Você disse não era vingança, era reconstrução. Como esse desejo começou a ganhar forma dentro de você? Naquela noite, depois de decidir que não seria mais refém daquela situação, eu não dormi. Fiquei sentada na cozinha, encarando uma xícara de chá esquecida sobre a mesa. O que fazer? Separar-me? Impossível. Naquela época, mulher separada era vista como escândalo ambulante. Sustentar meus filhos sozinha, eu nem sabia por onde começar. Mas uma frase do Arthur martelava na minha cabeça: "Você não saberia sobreviver sozinha. É melhor aceitar a vida que tem." Talvez tenha sido isso que acendeu algo em mim. A raiva se transformou em impulso. Se eu não sabia sobreviver sozinha, eu aprenderia. Na manhã seguinte, com o rosto ainda inchado de tanto chorar, fui até o quarto dos meus filhos. Eles dormiam abraçados, alheios à tempestade que se formava na nossa casa. Ao vê-los ali, tão inocentes, entendi que não podia permitir que crescessem acreditando que sua mãe era fraca. Comecei pequeno. Tirei do fundo do guarda-roupa um caderno antigo, um presente que nunca havia usado. Nele escrevi uma lista: coisas que preciso aprender para ser livre. A lista era simples, quase infantil. Escrever melhor, fazer contas, aprender um ofício, saber meus direitos. Na semana seguinte, procurei Dona Marta, uma professora aposentada que morava sozinha. Ela sempre dizia que o saber era a única coisa que ninguém podia tirar da gente. Quando bati a porta dela, quase voltei atrás, mas ela me recebeu com um sorriso e chá de erva doce. "Quero aprender, Dona Marta. Não sei nem por onde começar, mas preciso mudar minha vida." Ela não perguntou por quê,
Apenas pegou um livro e disse: "Vamos começar com as palavras, depois com os números, o resto virá." Durante meses, estudei escondido. Enquanto as crianças dormiam, eu lia e escrevia à luz de um abajur velho. O Arthur, cada vez mais ausente, nem notava. Guardei meus cadernos em uma caixa de sapatos que escondia atrás de uma pilha de lençóis. Cada página preenchida era um passo em direção à minha liberdade. E foi também nesse período que descobri um anúncio na rádio local. Curso noturno de costura e bordado, inscrições abertas. Meu coração disparou. Não seria só um hobby, poderia se tornar um meio de sustento. Mas havia um problema, o dinheiro. Eu não tinha nem para pagar o transporte. Foi quando comecei a fazer bolos para vender. Pequenos, simples, mas feitos com alma. Aos poucos, juntei o valor necessário. Lembro do primeiro dia de aula. Entrei na sala tremendo, me sentindo uma intrusa entre mulheres mais jovens, mais confiantes, mas bastou começar a aprender e uma chama se acendeu. Enquanto costurava tecidos, percebia que também costurava a mim mesma, ponto a ponto, linha a linha, recuperando quem eu era. Às vezes, costurar é mais do que unir tecidos. É um ritual silencioso de reconstruir o que foi rasgado em nós. Diga-me, Cecília, que novos pontos você começou a dar em sua própria história? Cada noite, naquele quarto pequeno, com o abajur tremuluzindo ao meu lado, eu percebia que estava bordando além das roupas. Estava bordando minha alma. Eu me via mudando. As palavras no caderno deixavam de ser um exercício e viravam um discurso interno. Comecei a escrever frases que nunca imaginei. Eu posso, eu vou conseguir. Com o tempo, meu trabalho nos cursos começou a se destacar. Algumas vizinhas começaram a pedir para eu fazer pequenos concertos, bordar toalhas. Cada real que eu recebia era guardado com cuidado, dentro daquela velha caixa de sapatos, atrás dos lençóis. Enquanto isso, Arthur seguia distante. Agora passava mais tempo fora de casa do que dentro. O cheiro de perfume estranho era quase constante. Mas algo dentro de mim já não se doía da mesma forma. A ferida, embora aberta, começava a criar uma nova pele. Foi numa tarde de outono que tudo mudou. Eu estava terminando uma colcha encomendada quando o rádio anunciou um curso preparatório para concursos públicos. Seriam aulas noturnas, voltadas para mulheres sem formação. Meu coração disparou. Concurso público, uma chance real de estabilidade, de um salário que não dependesse de ninguém. Mas o medo veio logo em seguida. Será que você consegue, Cecília, estudar para um concurso? Você, que nunca passou do primário? Era a voz do passado, da Cecília pequena e silenciada. Mas outra voz, nova, firme, respondeu: "Tente." Naquela noite, escrevi uma nova frase no caderno: "Minha vingança será ser livre." Com o dinheiro dos bordados e bolos, paguei a primeira parcela do curso. Não contei para ninguém. Era o meu segredo, meu espaço de reconstrução. As aulas foram um desafio imenso. Voltar a estudar matemática, português, no meio de jovens cheias de energia. Havia dias em que eu quase desistia. Mas então, ao chegar em casa, via meus filhos dormindo e lembrava para quem e para que eu fazia aquilo. Meu filho mais velho, Henrique, um dia me perguntou: "Mamãe, por que você estuda tanto agora?" Respondi com um sorriso: "Porque quero que vocês tenham orgulho de mim. Quero mostrar que a gente nunca é velho demais para aprender." As palavras saíram fáceis, mas por dentro eu sabia. Mais que orgulho, eu queria deixar de ser prisioneira. Os meses passaram. No curso, uma professora chamada Elisa percebeu minha dedicação. Um dia me chamou no final da aula. "Você tem uma garra impressionante, Cecília. Já pensou em tentar um concurso para assistente escolar? As provas não são impossíveis e você leva jeito." Aquilo foi como um sopro de esperança. Pela primeira vez, alguém de fora dizia que eu podia. Comecei a estudar ainda mais.
lia no ônibus enquanto cozinhava, até no banheiro. Henrique passou a me ajudar com a matemática. Mas o dia que realmente marcou minha virada foi quando encontrei, por acaso, Arthur no centro da cidade. Ele estava com a amante, de mãos dadas. Ao me ver, tentou disfarçar, mas eu apenas sorri. Não foi um sorriso de amargura, foi um sorriso de quem já não se importa. Naquele momento, soube, a vingança perfeita não seria humilhá-lo, seria me tornar alguém que ele jamais imaginou que eu pudesse ser. Quando a raiva se transfigura em impulso, algo em nós desperta. Não é mais o desejo de revanche, é o desejo de existir por si. Conte-me, Cecília, o que nasceu em você a partir desse momento? Naquele dia, quando sorri ao vê-lo com ela, algo dentro de mim se alinhou. Pela primeira vez, eu não sentia mais medo, nem dor, nem vergonha. Eu sentia um tipo de paz e uma fome imensa de conquistar o que era meu. Voltei para casa e escrevi mais uma frase no caderno. Sou mais do que ele diz que sou. Os dias que seguiram foram os mais intensos da minha vida. Meus filhos notavam. Henrique já não perguntava mais por que eu estudava. Passou a me ajudar com as palavras difíceis. Minha filha mais nova, Camila, colava estrelas douradas no caderno, dizendo que era para me dar sorte. Na cozinha, enquanto assava bolos, recitava regras de português. Na sala, enquanto costurava, fazia contas em voz baixa. Cada página estudada era um passo rumo à liberdade que eu tanto sonhava. O Arthur quase não aparecia mais. Quando vinha, tentava manter uma aparência de normalidade, mas eu já era outra mulher. Certa noite, ele me olhou e disse: "Você anda diferente. Não sei, está com um brilho estranho." Eu apenas respondi: "Estou me lembrando de quem eu sou." E continuei. O dia da prova chegou como um vendaval. Acordei antes do sol, preparei um café forte e vesti meu melhor vestido. Simples, mas que me fazia sentir digna. No bolso, um papel dobrado com uma frase escrita à mão. Minha vingança será ser livre. Entrei na sala tremendo. As outras candidatas eram jovens, algumas riam nervosas. Eu, uma mulher de 40 anos, com um passado pesado às costas, me sentia pequena. Mas quando a prova começou, tudo ao redor desapareceu. As palavras fluíam, as respostas vinham. Lembrei das noites insones, do apoio da dona Marta, dos olhos brilhantes dos meus filhos. Quando saí da sala, sabia que tinha feito o meu melhor. As semanas de espera foram torturantes. A cada dia repetia para mim mesma: não importa o resultado, o que importa é que eu tentei. Mas no fundo, uma parte de mim queria muito vencer. No dia da divulgação, fui até a escola com as pernas bambas. Vi o quadro de avisos de longe. Demorei para me aproximar. E lá estava, meu nome, aprovada, em 3º lugar. Segurei o choro como pude. Corri para casa. Quando entrei, os meus filhos me esperavam. Não sei como souberam, mas estavam ali, com um bolo simples e um cartaz feito à mão. Parabéns, mamãe. Naquele momento, compreendi tudo. Não era sobre humilhar o Arthur, não era sobre provar nada para ninguém. Era sobre olhar para meus filhos e dizer: a mamãe conseguiu e vocês podem conseguir tudo o que quiserem. Essa foi a vingança perfeita. Ser livre, ser inteira, ser eu mesma. Às vezes, mesmo quando abrimos novas portas, as vozes antigas tentam nos puxar de volta aos velhos corredores. O que você foi percebendo, Cecília, sobre esses ecos que ainda tentavam te impedir? Foi estranho. Eu havia passado no concurso, começaria a trabalhar como assistente escolar dali a um mês. A sensação era de vitória, mas também de um medo novo. Nos primeiros dias, a ficha não caía. Eu me olhava no espelho e ainda via aquela Cecília de antes, como o avental manchado de farinha, as mãos ásperas de tanto esfregar chão. O que uma mulher como eu estava fazendo prestes a entrar para o serviço público? Quem eu pensava que era?
Aquela voz, que não era só minha, mas de uma vida inteira de frases ouvidas, insistia: mulher direita cuida da casa, você não tem estudo suficiente, vai passar vergonha, vai falhar. Era a voz da minha mãe, da minha sogra, de algumas vizinhas e, claro, do próprio Arthur. Repetição. Era como se eu estivesse dentro de um círculo que tentava se fechar de novo. Mas havia outra voz, mais recente, mais firme, a que eu escrevia no meu caderno. Você é capaz. Sua liberdade é sagrada. Você tem o direito de tentar. Mesmo assim, não foi fácil. Na primeira reunião preparatória na escola, entre as novas colegas, me senti um peixe fora d'água. Elas falavam de faculdade, de cursos, de viagens, um mundo tão distante do meu. Sentei no fundo, encolhida, quase fugi. Mas então, tirei da bolsa o meu caderno. Abri numa página onde, sem querer, havia escrito dias antes: o medo só nos impede de viver quando acreditamos nele. Respirei fundo e fiquei. Nos dias que se seguiram, fui percebendo quantos padrões eu carregava. Não era só um medo de falhar, era um medo de ser vista. Durante anos, eu me esforcei para não ser notada. A esposa perfeita, a mãe discreta, a mulher invisível. Agora, tinha que me colocar no mundo, falar em público, assinar documentos, ter um crachá com o meu nome. Era quase insuportável no começo. Mas cada pequeno passo ajudava. O primeiro dia de trabalho foi um ritual. Escolhi minha roupa com cuidado. Uma blusa simples, mas que me fazia sentir firme. Passei um batom discreto, aquele que só usava em ocasiões especiais. Quando coloquei o crachá no peito, as mãos tremiam, mas uma força maior me guiava. Ao chegar na escola, os olhos de alguns me julgaram. Eu percebia, sabia o que pensavam. Essa aí, a mulher que foi traída, que vendia bolo na feira, o que ela faz aqui? Repetição. O julgamento, a vergonha. Mas respirei, caminhei com a cabeça erguida e fiz meu trabalho com cuidado, com amor, com presença. Nas semanas seguintes, algo curioso aconteceu. As professoras mais jovens começaram a se aproximar. Perguntavam como eu conseguia conciliar tudo, como eu havia estudado com filhos pequenos. Eu contava, sem florear, e percebi que, sem querer, estava quebrando não só meus padrões, mas também os delas. Uma delas me disse um dia: você me inspira, Cecília. Sempre achei que era tarde para mudar. Agora penso diferente. Aquilo me fez chorar à noite, sozinha na cozinha. Não de tristeza, mas de uma emoção imensa. Porque ali, naquele momento, eu percebi que minha história não era só minha. Era um fio que poderia ajudar outras mulheres a tecerem suas próprias histórias. Às vezes, quando deixamos de caber no papel que nos deram, o corpo grita o que a boca calou por anos. Conte-me, Cecília, que gritos você começou a ouvir em si? Foi no meu 3º mês no novo trabalho que tudo veio à tona. Até então, eu tinha mantido uma espécie de casca. Seguia a rotina, cumpria os horários, sorria para os colegas. Mas dentro era como se uma represa tremesse. Eu não percebi o quanto ainda carregava, o quanto, mesmo me libertando por fora, por dentro eu seguia em guerra. O estopim foi uma festa na escola, um evento simples para celebrar o mês das mães. Cada turma faria uma apresentação e os filhos foram convidados a escrever bilhetes para suas mães. Quando vi o bilhete da minha filha Camila, as mãos começaram a suar. Mamãe, você é a mãe mais corajosa do mundo. Você me ensinou que podemos vencer, mesmo quando tudo parece difícil. Eu te amo. Eu não aguentei, saí para o corredor e chorei como há anos não chorava. Não era só emoção pelo bilhete, era tudo. Era o peso de cada noite em que engoli a raiva sozinha, cada manhã em que encarei o espelho sem me reconhecer, cada vez que ouvi que eu não era suficiente. Ali, no chão frio daquele corredor, entendi. Eu ainda carregava uma raiva imensa. Raiva do Arthur, sim, por me trair, por me humilhar, por me fazer duvidar do meu valor. Mas mais ainda, raiva de mim mesma, por ter acreditado por tanto tempo, por ter aceitado tão pouco, por ter me calado.
Era uma dor funda, quase física. Lembrei de todas as vezes em que, ao ouvir um insulto velado, baixei os olhos. Lembrei de cada noite em que esperei por um amor que não viria. Lembrei da menina de 19 anos que achava que precisava se moldar para ser aceita. E naquele choro, naquele colapso silencioso, algo se rompeu. Quando voltei para casa naquela noite, abri meu caderno, mas não consegui escrever nada. Apenas coloquei a mão sobre a página em branco e deixei as lágrimas caírem. O corpo falava, a sombra vinha à tona. Passei dias assim, cumpria minhas tarefas no automático, mas por dentro tudo fervia. Até que uma tarde, conversando com Dona Marta, soltei tudo. Eu tenho ódio dele, Dona Marta. Não queria sentir, mas tenho. Tenho raiva da mulher que ele escolheu. Tenho raiva de mim. Tenho vergonha de ainda sentir isso mesmo depois de tudo. Ela apenas segurou minha mão e disse: minha querida, para que o novo nasça, o velho precisa morrer. Deixe morrer. Chore, grite, escreva, mas não sufoque mais isso. Naquela noite, voltei para casa e escrevi até a mão doer. Eu tenho raiva, eu tenho medo, mas eu também tenho força e não vou mais me calar. Foi a primeira vez que me permiti dizer tudo, e naquela confissão solitária compreendi: minha liberdade só seria plena quando eu aceitasse todas as minhas partes, inclusive as mais sombrias. O corpo precisava falar e eu precisava escutar. Quando damos nome ao que sentimos, ele deixa de ser um fantasma e se torna um fio que podemos costurar em nossa história. Que nomes você foi descobrindo para tudo o que viveu, Cecília? Foi um processo lento, como se eu tivesse descascando camadas muito antigas. Depois daquela noite em que escrevi até não poder mais, algo mudou. Nos dias seguintes, continuei a colocar no caderno tudo que vinha. E ao fazer isso, fui percebendo um padrão. A raiz do meu sofrimento não era só o que o Arthur fez, era muito mais profundo. Era uma crença que eu carregava desde menina, a de que meu valor dependia do olhar do outro. Eu havia vivido para ser a filha perfeita, a esposa perfeita, a mãe perfeita, sempre em função de agradar, de corresponder às expectativas. Quando Arthur me traiu, quando fui abandonada, não foi apenas um casamento que desmoronou, foi toda uma identidade construída sobre um terreno falso. Eu percebi que meu maior medo não era ficar sozinha, era não saber quem eu era fora desses papéis. Esse insight me atravessou como um raio. Por dias, reliam bilhetes da Camila, o caderno, até mesmo o meu crachá da escola. E então entendi. Minha história até ali tinha sido escrita por outros. Minha mãe, meu pai, meu marido, a sociedade. Agora, pela primeira vez, eu tinha a chance de escrever minha própria história. Esse era o verdadeiro significado da liberdade que eu tanto buscava. Não era apenas ter um salário, um trabalho, uma vida independente. Era poder olhar no espelho e dizer: eu sou Cecília e sou suficiente como sou. Foi libertador, mas também assustador, porque quando a gente se liberta dos antigos papéis, fica um vazio. Quem eu queria ser? Essa pergunta me acompanhou por semanas. Comecei a buscar respostas nas pequenas coisas. Passei a me vestir como eu gostava, não como achava que deveria. Passei a escolher os livros que queria ler e não só os que pareciam úteis. Comecei a dançar sozinha na sala à noite com as crianças. E aos poucos fui descobrindo uma nova Cecília, curiosa, leve, imperfeita e viva. Era como se cada pequeno gesto fosse um tijolo dessa nova casa interior que eu estava construindo. E nesse processo fui também perdoando, não por grandeza, mas porque guardar raiva me impedia de seguir. Não esqueci, não minimizei o que vivi, mas deixei de carregar como um fardo. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela traição foi
paradoxalmente, o que me empurrou para a vida. Sem ela, talvez eu nunca tivesse ousado me reinventar. Minha vingança perfeita, afinal, não foi vencer alguém, foi vencer a prisão invisível em que eu mesma me mantinha. E agora, cada página nova que escrevo no meu caderno é um lembrete disso. E ao escrever essa nova história, que palavras você sente que definem a mulher que você é hoje, Cecília? Hoje, quando me sento sozinha à noite, com meu caderno aberto sobre a mesa, percebo o quanto mudei. Não sou perfeita, não sou heroína, mas sou inteira. Sou a mulher que ousou levantar quando todos esperavam que ela se curvasse. Sou a mãe que mostrou aos filhos que vale a pena lutar, mesmo quando tudo diz que não vai dar certo. E sou a Cecília que, depois de anos de silêncio, aprendeu a falar, a desejar, a existir. Aquele caderno que comecei com frases trêmulas, hoje está cheio de palavras que eu jamais imaginei escrever. Palavras minhas. Minha casa hoje não é feita só de paredes e telhado, é feita de escolhas. Se eu tivesse que deixar uma frase para aquela jovem de 19 anos, seria: você não precisa caber no molde de ninguém. Você nasceu para ser livre. E se pudesse dizer algo para outras mulheres que se sentem presas, caladas, eu diria: não acredite quando disserem que você não pode. Não acredite nem quando for a sua própria voz dizendo isso, porque dentro de cada uma de nós há uma força imensa, só esperando ser chamada pelo nome. A traição do Arthur me feriu, sim, mas me deu a chance de renascer. Hoje sou mais do que ele jamais imaginou, e mais do que um dia eu mesma achei que poderia ser. E veja, Cecília, o que um dia foi uma ferida aberta, hoje se tornou uma cicatriz que você carrega como marca de força. Há mulheres que passam a vida pedindo licença para existir. Você não pediu. Você criou o seu espaço, ponto a ponto, como quem borda uma nova pele sobre a antiga. E agora, quando abrir as próximas páginas do seu caderno, lembre-se, você não escreve mais para sobreviver, você escreve para viver. Porque às vezes, a vingança mais perfeita é simplesmente ser quem você nasceu para ser.